entendi tudo. Entendi essas indicações todas, a todos os prêmios, né? Porque é cinema, cinema, cinemão, raiz, entendeu? Vou explicar. Shantae Gusteau. Olá, eu sou o Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment e hoje a gente vai falar sobre os filmes que estão aí bombando a indicações às premiações de cinema americano, Os Banshees de Inisherin e Tar, com a maravilhosa deusa divina Cate Blanchett, ou Cate Blanchett, como falar? Eu falo Blanchett, que eu acho que é assim que o original soa. Eu sei, os filmes acabaram de sair aí no cinema essa semana, tem muita gente que não viu ainda, é por isso que eu vou fazer um comentário geral sem dar spoilers. Se por acaso eu der spoilers, eu vou botar aquele aviso, botar o símbolo pra vocês mutarem. Quando aparecer o símbolo de somzinho de novo, vocês botam o som de volta pra continuar ouvindo, que não vai ter mais spoiler, tá certo? Mas eu vou tentar não dar spoiler nenhum, e eu sei que muita gente não viu ainda, então comenta aqui embaixo sua expectativa para o filme. Depois que você assistir, assiste esse vídeo de novo e comenta aqui pra gente o que vocês acharam, se vocês acham que eu acertei, que eu errei, se concorda comigo ou não, enfim, aqui tudo tá liberado, vamos conversar sobre o filme. O que esses filmes têm em comum? Sim, são dois filmes que eu falo cinemão. O filme do Spielberg, Os Fabelmans, é cinemão também, mas é um cinemão bem hollywoodiano, ou seja, ele mistura ali o artsy-crafty, o artesanal, o cinemão, com o entretenimento. Apesar de estar mais para cinemão mesmo, ali pensado como arte, forma de arte, do que um cinema super comercial, mas ele ainda consegue equilibrar esses dois elementos, o cinema comercial, pipoca, sucesso de bilheteria, com a arte de se fazer cinema. Quase como se tivesse jogado um temperozinho ali hollywoodiano sobre o filme. Aqui nos Banshees de Inisherin e no Tar, eles são mais artesanais mesmo, mais cinema alternativo, cult, entenderam? Além de estarem os dois aí concorrendo a muitos prêmios do cinema, e surpreendentemente os dois estão com muitas indicações ao Oscar, porque nem tiveram tantas indicações assim nos outros prêmios, apesar de terem bastante, mas aqui tiveram mais, principalmente os Banshees de Inisherin, que bombou nesse Oscar aí. A gente vai comentar esses dois filmes. Agora, uma coisa que eles têm em comum também é que são longos, tá, gente? Longos. São bem longos. E quando eu falo longo, é porque eles realmente têm mais de 2 horas de duração. E se no Avatar, que é cheio de ação, efeito especial, aquele visual incrível, tem 3 horas, a gente já sente o filme. Aqui que são filmes mais artesanais, com um ritmo mais lento, entenderam? A gente sente mais aí essas mais de 2 horas de duração, mas são bons, são muito bons. Tecnicamente eles são impecáveis, é outra coisa que eles têm em comum. O roteiro realmente é muito bem escrito, a fotografia é linda, é muito bem dirigido, os atores estão incríveis nos dois filmes. Vou falar separadamente depois melhor sobre cada um, mas o resumo é esse, gente, não tem meio muito como fugir. Não são os filmes mais pipocões, mais comerciais para todos os públicos. Mas se você é cinéfilo mesmo, tem paixão pela sétima arte, vale muito a pena ver na telona. Vou falar então de Os Banshees de Inisherin e o que eu achei. Os Banshees de Inisherin, curiosamente, é um filme que está concorrendo como comédia nas premiações que fazem distinção aí entre drama e comédia, né? Mas não é uma comédia de gargalhar. Não é um Todo Mundo em Pânico, longe disso. Não é um Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Também não é, né, com essa graça. Não é nem um The White Lotus, com aquele humor irônico, ácido, né, ali por trás permeando as situações. Não, é um humor tão sutil, mas tão sutil, mas tão sutil, que talvez você nem perceba. Não é pra gente estar gargalhada, não é uma comédia rasgada, não é isso. A gente no máximo faz assim, dá um sorrisinho assim, tipo... Mas tem seu humor. E de certa forma é uma comédia porque também ele está tratando de assuntos pesados com muita leveza. Mais comédia nesse sentido da leveza da que se trata o tema do que de dizer que tem graça, que é pra fazer a gente rir. Vocês me entenderam aqui? Então seria uma comédia dramática, porque realmente poderia ser um drama muito pesadão, de acordo com as coisas que ele está abordando ali em sua temática, porém como aborda de forma mais leve, mais sutil, fica aí como comédia. Inisherin, gente, é a ilha onde se passa a história toda, uma ilha na Irlanda, tá? Um filme com irlandeses.
E os Banshees é uma criatura mitológica lá da Irlanda que tem essa fama de ter um grito agudo, alto. Não sei explicar muito não, depois vocês dão um Google para pesquisar aí o que é Banshee, tá? E esse título é muito interessante porque ele traz aí uma metáfora bonita para o filme, porque em verdade seus personagens estão todos com esse grito preso na garganta, por isso que eu falei que poderia ser um drama pesadão, e não conseguem gritar, não conseguem expressar suas dores, seus problemas, suas questões, e o filme vai ganhando camadas muito interessantes. Desde propor pra gente uma reflexão aí, que é o que fazer quando uma das pessoas envolvidas numa relação decide que aquela relação não serve mais, acabou e não tem mais interesse naquela relação, como o outro reage, como o outro responde aquilo. E a partir disso vai tendo aí uma série de desenvolvimentos e questionamentos que a gente vai se levantando. Além de, é isso, como uma pessoa lida com uma certa depressão que não está percebendo e a outra pode lidar de uma outra maneira, como uma pessoa resolve dar um basta, um fim àquela situação que não está boa para ela e tomar uma atitude com relação àquilo, como uma pessoa lida também com a carência, apesar de não sentir, não perceber que está com esta carência. São temas todos que, curiosamente, são muito contemporâneos, falam muito da sociedade contemporânea. E aqui aborda de uma maneira muito interessante porque se passa nessa ilha, na Irlanda, num tempo que a gente não sabe exatamente quando é, mas não tem essas coisas da contemporaneidade de celular, WhatsApp, YouTube, streaming, não. É uma ilha ali, país não tem nem televisão, nem rádio. Eu suponho que seja de época, né, gente? E aí eles vão ali convivendo e tem o bar e aquela vida bem rural, bem rústica. E essas questões que são tão contemporâneas ali naqueles personagens daquela ilha. Realmente é um filme muito interessante, muito bem feito, que aborda aí essa questão da nossa inabilidade de lidar com os problemas que estamos enfrentando e as emoções e questões existenciais que estamos vivendo. Olha como eu falei bonito, né, gente? Já o filme Tar vai trazer um drama aí estrelado e capitaneado por Cate Blanchett, uma das maiores atrizes que a gente tem na atualidade. Não à toa que ela tá mais uma vez indicada ao Oscar e tem muita chance de levar, porque ela tá levando todos os outros prêmios de melhor atriz por esse papel, porque ela tá realmente fabulosa, sensacional. Tar apresenta uma curiosidade, porque ele parece um filme biográfico, mas na verdade ele é todo ficção. Eu, inclusive, fiquei curioso para pesquisar a vida, porque uma hora eu achei que era realmente biográfico, até descobrir que era ficção, porque é tão bem feito, é tão incrível, que a gente acredita que se trata da vida realmente de uma maestro. No filme ela é chamada de maestro, uma maestrina, não faz essa distinção de gênero, então vou respeitar o que o filme propõe, da vida de uma maestra, uma condutora de orquestras e filarmônicas, que a gente talvez não conhecesse tão bem, porque não é uma música pop, né? É uma música restrita ali a um nicho de admiradores da ópera e da música clássica, então talvez a gente não conhecesse realmente. Mas o filme é todo Lydia Tarr, que é a personagem, o filme é todo ficcional realmente, e o filme é realmente sensacional no que ele se propõe de investigar como o poder mexe com as pessoas, questionar as estruturas de poder dessa maestro que acaba ou não abusando do poder que essa posição oferece a ela, e o filme é muito interessante nesse sentido de deixar realmente meio dúbio se ela abusou, se ela não abusou, porque como a gente vê do ponto de vista dela, parece muito justificado, ela acredita muito que ela teve razão para fazer o que ela fez, tange um pouco a questão da cultura do cancelamento. O filme levanta essas perguntas e não responde, e isso é uma coisa muito boa. Aqui a gente sente um pouco mais a questão do tempo longo, da longa duração do filme, do tempo um pouco mais arrastado, porque também não tem trilha sonora tanto na maior parte das cenas, porque a música é tão importante nos momentos de música que muitas cenas não tem trilha sonora, então você vai sentindo. Eu senti que a plateia que assistiu comigo ficou um pouco mais incomodada, a gente sente a bunda ficando quadrada. Já nos Banshees de Inisherin, mas a gente não sente tanto, a gente vai sentindo na hora que o filme é longo, que tá ali, mas não é tão incômodo assistir. De qualquer maneira, mesmo a gente tendo esse incômodo, a bunda ficando quadrada, o filme é muito bom, então você fica querendo saber como é que vai chegar no final. Apesar de que eu tenho uma ressalva aqui, que teve uma hora que é tanto elemento, é tanta coisa que vai acontecendo, que eu fiquei me perguntando que, final de contas, que história é essa que eu tô assistindo, onde é que vai chegar isso, sobre o que é. Mas é por conta dessa sutileza dos fatos. Como a proposta do filme também é mais falar sobre esses aspectos de como a gente lida quando detém o poder, de certa forma, e o que o poder pode causar na vida das demais pessoas, ele acaba que não tem uma trama tão explícita, uma historinha que ele está contando e vai desenvolvendo. Então a gente
gente fica ali um pouco confuso, mas qual é a história? Onde é que ele quer chegar? O que está acontecendo? Mas no final, realmente, ele fecha ali a história toda, fecha a sua trama, a sua proposta, e a gente acaba entendendo sobre o que o filme queria tratar. Realmente é sensacional. Um pouco longo, mas sensacional. Curiosamente, tem uma maestra, Marinha Slope, que questionou um pouco o filme porque ela se identificou de uma certa forma, porque ela é uma regente de orquestras e lésbica, com uma personagem da Cate Blanchett no filme, e ela questionou por que essa escolha de uma mulher quando você tem diversos homens aí do meio da música clássica, maestros, regentes, que sofreram denúncias e estão sob investigação por questões de abuso de poder de sua posição, então por que não usar essas histórias ou não usar um personagem masculino? E a Cate Blanchett defende muito bem, eu não vou conseguir reproduzir, tá, gente? Não vou conseguir reproduzir o que a Cate Blanchett falou com as palavras dela, mas em resumo, ela diz que acha interessante que seja uma figura feminina, porque você também mantém o foco na questão que seria o poder em si, o que uma pessoa faz quando detém o poder, e não sobre outros assuntos ou temáticas que poderiam derivar ali a partir daquele ponto. O que eu concordo com a Cate Blanchett, porque se fosse um homem, a gente entra numa questão de machismo e patriarcado, de como a figura masculina lida com o poder, que é quase uma tradição, e aí talvez enfraquecesse um pouco a questão do poder em si. É interessante observar uma mulher que está em posição de poder, talvez reproduza atitudes que os homens teriam nesta mesma posição e levanta mais uma vez esse debate. É uma questão patriarcal? Reproduz uma atitude que seria uma atitude inerentemente masculina? Ou o poder mexe com as pessoas nesse lugar e essas atitudes então são porque você detém o poder? E a gente tem milhões de exemplos disso na vida real. Tem mulheres que estão em posições de poder, seja diretora de cinema ou TV, regendo uma orquestra, dirigindo uma empresa também. A gente tem então diversos exemplos de mulheres que estão em posição de poder e que talvez tenham também essas atitudes de abusar um pouco, de se sentir um pouco no direito de passar por cima dos outros, vamos dizer assim, por conta desse poder. Então fica esse questionamento. É uma escolha interessante ali da música clássica, como ele constrói toda a questão de mostrar pra gente a personagem, o conhecimento dela, a genialidade dela, porque realmente é uma gênia, mas o quanto isso te dá o direito também de agir como uma pessoa acima dos outros por conta do poder que te foi atribuído. Nesse ponto, realmente, o filme é sensacional. Então, são dois filmes que, apesar de longos, trazem atuações brilhantes. Inclusive, nos Banshees de Inisherin, o Colin Farrell tá sensacional no papel. A gente até insuspeitado pra ele, porque geralmente ele faz esse machão, meio durão, policial, corajoso, e aqui ele faz um cara bonzinho, meio bonachão, quase bobo, entende? Aculturado, que o amigo diz isso pra ele uma hora, que ele não é interessante, ele não é tão inteligente, na verdade ele não é culto, né? Então é uma vida, é muito simples, um personagem simplório, humilde, de bom coração, e é muito interessante ver o Colin Farrell fazendo esse papel que a gente não imaginaria pra ele. Ele realmente tá muito bem, o elenco todo tá sensacional, Cate Blanchett dando um show maravilhosa. Corram pro cinema e assistam Tar e os Banshees de Inisherin. Aproveite se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações que tiver vídeo novo. Deixe seu comentário o que você achou da análise, o que você achou dos filmes quando você assistir. E não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, que tem muito conteúdo para falar de séries e cinema. Eu sou Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment. Semana que vem a gente volta. Um beijo, um cheiro, tchau!